Dando continuidade ao estudo das rochas, hoje nós vamos falar sobre rochas sedimentares. Conforme nós vimos nas definições, quando a gente fez a revisão sobre a classificação das rochas quanto à gênese, as rochas sedimentares são formadas a partir de materiais de rocha que usualmente sofreram processos de intemperismo, erosão, transporte e sedimentação e se tornaram materiais consolidados através do conjunto de processos definido como diagênese. Então, é uma definição que engloba esse conceito de um sedimento sendo formado via intemperismo, transportado, se acumulado num determinado local e sofrido esse processo chamado de diagênese, que torna ele um material consolidado, ou seja, torna ele uma rocha sedimentar. Então, percebam que quando a gente considera o ciclo das rochas, que a gente falou um pouco sobre ele nas rochas ígneas, essa localização onde a gente vai tender a ter formação das rochas sedimentares, ela é diferente de onde a gente tem a formação das rochas ígneas, de modo geral. Por quê? As rochas sedimentares elas tendem a ser formadas via o intemperismo atuando sobre materiais expostos no continente. Então, o que eu tenho? Eu tenho localizado nessas regiões onde eu tenho a crosta continental, as rochas na crosta ocidental e, em menor grau, o solo sofrendo processos de intemperismo. Esse intemperismo liberando fragmentos, ou seja, sedimentos, esses sedimentos se depositando em um determinado local e depois sofrendo diagênese e formando essas rochas sedimentares. Então, a gente está localizado em partes mais específicas aqui no ciclo das rochas. Não que ele não ocorra em toda a crosta oceânica e a crosta continental, mas do ponto de vista didático, a gente considera uma coisa um pouco mais localizada do que esses materiais que vêm de profundidades maiores, que dão origem aos materiais de rochas metamórficas e ígneas. Então, a gente está falando de processos um pouco mais superficiais e processos de temperatura um pouco menor quando comparados aos outros tipos de rocha. A gente pode dar um zoom nesse ponto aqui para tentar entender o que acontece quando a gente tem formação de rochas sedimentares. Então, aqui a gente está falando dos principais ambientes deposicionais. O que são esses ambientes deposicionais? O que eu tenho aqui? Eu tenho materiais aqui, vocês veem uma formação montanhosa, uma formação de rochas, e aqui eu teria a atuação do intemperismo, causando a geração de fragmentos. Vejam, esses fragmentos ou esse sedimento, ele pode se depositar em diferentes condições. O modelo mais ideal para a gente, o mais simples, seria esses sedimentos serem formados aqui, eles serem transportados aqui, por exemplo, por via fluvial e depositados quando esse material encontra o mar, ou seja, aqui no caso, num ambiente deltaico. Então, eu tenho formação de sedimentos, os sedimentos são transportados, depositados e nessas regiões como essa aqui, por exemplo, eu vou ter a diagênese futuramente e formação de rochas sedimentares. Ou seja, eu posso ter a diagênese e formação das rochas sedimentares. Então, eu estou numa região um pouco mais limitada do ciclo das rochas. Mas eu posso ter essa formação de rocha de ambiente de deposição outras ocasiões também, em outros locais. Eu posso ter intracontinente, ambientes aluvionais ou aluvionares, ambientes lacustres, ambientes evaporíticos e ambientes aqui próximos às margens oceânicas, onde eu tenho ação de ondas, praias, ambientes eólicos. Então, eu tenho uma série de ambientes onde eu posso ter deposição de sedimentos. E esses materiais, com o tempo geológico, eles podem ser cobertos, soterrados e via sofrer um processo de diagênese. Tá? Então, eu tenho aqui intemperismo atuando sobre rochas, sobre materiais expostos, o material sendo transportado na forma de sedimentos e, nesse caso aqui, sendo depositado num ambiente deltaico. Eu posso ter outros mecanismos de deposição também, como nesses ambientes lacustres e evaporíticos. A gente vai falar um pouco sobre eles logo em seguida nessa apresentação. Bom, seguindo em frente aqui, o que a gente tem quando a gente tem o processo de intemperismo? Aqui vocês veem rochas, né? Rochas expostas. Aqui em cima eu tenho rochas expostas.
Aqui também eu tenho rochas expostas. Então vejam que essas rochas estão sofrendo fragmentação. Isso aqui, essa quebra delas aqui, ela está relacionada ao processo de intemperismo. Ou seja, alívio de juntas de pressão, variações de temperatura, ação dos organismos, que vocês veem aqui, plantas atuando, raízes, e isso gera a fragmentação delas. Esses fragmentos, ou seja, esses sedimentos, eles tendem a ou se acumular próximo a essas regiões, ou eles podem ser transportados para outras regiões. Então, tudo que vocês estão vendo aqui nesse ambiente coluvionar são fragmentos que vieram dessas rochas que estão aqui em cima. A mesma coisa aqui, vocês veem as rochas já intemperizadas, já quebradas, e aqui vocês veem fragmentos delas espalhados por toda a região. Eu tenho o intemperismo, produção desses fragmentos, esses materiais sedimentares, né? Esse material vai ser erodido, ou seja, ele vai ser removido da superfície e ele vai ser transportado. Veja que nesse caso o transporte é bem pequeno, eu tenho aqui distâncias pequenas de transporte, mas em geral esses locais de ambiente de deposição, bacias sedimentares, eu posso ter um transporte bem significativo, isso ser transportado a distâncias muito longas. Veja que isso aqui que está se acumulando nada mais é do que um depósito de sedimentos, o material é não consolidado. Nada diz que ele vai ter que ficar aqui. Ele pode ir para outro lugar, mas ele poderia, se houvesse as condições ideais, ser soterrado aqui também e formar uma rocha sedimentar aqui. Mas isso não necessariamente vai acontecer. Então, o que a gente tem? A gente tem, no ciclo dessa parte do ciclo que eu tenho a formação das rochas sedimentares, eu tenho intemperismo, que seria a desagregação da rocha-mãe, que pode ser qualquer um tipo de rocha, por ação de processos físicos, né, e com auxílio de organismos, processos físicos, químicos e com o auxílio dos organismos. Uma vez que eu tenho intemperismo, ou seja, a liberação desses materiais aqui próximo, ele é transportado. Então, o material transportado, o transporte pode ser químico ou físico. E as frações granulométricas, elas podem ser transportadas, se eu estou falando do ponto de vista físico, pela ação de um meio fluido, seja ele água, ar ou pela ação puramente gravitacional. Aqui vocês veem um processo que deve ser quase que puramente gravitacional, ou seja, o material está aqui, pela ação da gravidade, ele vem para cá. O transporte, então, pode ser químico ou físico. Tem uma distinção importante entre esses transportes químico ou físico, porque eles vão dar origem a dois tipos diferentes de rochas sedimentares. As rochas sedimentares químicas e as rochas sedimentares detríticas ou clásticas, aqui no caso do transporte físico. Mas o que é, então, esse transporte químico e esse transporte físico? O transporte químico, o material é transportado na forma de íons e precipita ou cristaliza em novo local. Ou seja, se eu tinha uma rocha que era formada de halita, por exemplo, NaCl, quando ela foi transportada, isso aqui foi dissolvido e foi transportado na forma de íons, ou seja, Na+, e Cl-, o cátion sódio e o ânion cloreto. E depois, num outro ambiente, via evaporação, via outros tipos de processo, eu vou ter ele reprecipitando, formando o mineral novamente. Então, isso é o que acontece nesses ambientes do tipo evaporídeo. A água está evaporando, o material vai se concentrando lá e vai precipitar novamente como um mineral. Já no transporte físico, eu vou ter um transporte puramente mecânico, que seria o que está ocorrendo aqui. Eu tenho fragmentos quebrados, esses fragmentos vão ser transportados permanecendo a constituição mineralógica deles, ou seja, a estrutura cristalina não se desfaz, o material é transportado como o mesmo mineral que ele existia aqui na rocha originária, mas numa fração menor. Tá? Então, o que eu tenho no transporte físico? Eu tenho aqui uma rocha qualquer, onde eu vou ter fragmentos que vão ser liberados pela ação aqui do intemperismo, e esses materiais vão ser transportados e depositados na forma de fragmentos de rocha com tamanhos maiores, ou seja, de grãos, seja ele de areia, de silt ou de argilas.
No caso do transporte químico, eu vou ter um processo um pouco distinto. Eu vou ter então aqui o material, ele vai sofrer aqui pela ação do intemperismo e com a ação da água, dissolução. Então, por exemplo, eu posso ter agora aqui os cátions e os ânions, por exemplo, cálcio, magnésio, potássio, e eles vão ser transportados dissolvidos na água. E aqui eu vou ter um ambiente de deposição que vai ser um meio líquido. Com a evaporação disso aqui, eu tenho concentração desses elementos e reprecipitação. Então, isso é o transporte químico. E as rochas são diferentes. As rochas transformadas por esse transporte químico são rochas sedimentares químicas. E as formadas pelo transporte físico são rochas sedimentares físicas. Então, isso aqui vai ser importante para a gente daqui a pouco, quando a gente for ver a distinção entre elas. Tá? Então, por que chama evaporito? Porque eu tenho evaporação da água. Veja que é uma água carregada de cátions e ânions, e quando evapora, a concentração aumenta até o ponto dela se precipitar novamente. E isso é o que vai dar origem a essa recristalização desse material. Com relação ao transporte mecânico ou físico, ele pode ser de 4 tipos: suspensão, saltação, arraste e rolamento, sendo que arraste e rolamento são mecanismos de tração. Suspensão, imagina que eu tenho um leito aqui, eu tenho uma partícula de um determinado sedimento. Suspensão, ele entra em suspensão no meio e vai embora. Imagina um grão de areia num vento ou um grão de argila dentro de um rio que está correndo numa determinada direção. Na saltação, imagina o grão vai dando saltos aqui, tá? Então, ele não consegue entrar em suspensão e ele vai sendo transportado através desses saltos. Então, isso aqui seria a saltação. À medida que a velocidade da corrente diminui ou o tamanho da partícula aumenta, você começa a ter esses mecanismos de saltação ou mecanismos aí de arraste, tração e rolamento. Tá? No caso dos mecanismos de arraste, tanto o rolamento quanto a tração, o material ele é arrastado no fundo. No caso aqui do arraste, imagina que eu tenho uma face aqui voltada para cima, ela vai permanecer voltada para cima, ou seja, ele vai ser arrastado no fundo aqui sem girar. No caso do rolamento, imagina que eu tenho aqui uma determinada face, essa orientação vai mudar, ou seja, o material vai sofrer um processo de rolamento. Esse aqui tende a formar grãos mais angulares, e aqui eu tende a formar grãos mais arredondados. Aqui eu teria, por exemplo, material arrastado com gelo, e aqui, por exemplo, eu teria material arrastado com a água. Então, a granulometria da rocha sedimentar formada, principalmente aqui no caso do transporte mecânico, ela vai ser dependente, então, desses fatores, do mecanismo de transporte. Então, tração seria o material sem dar pulos ou sem entrar em suspensão. Aqui vocês veem transporte eólico, tá? Então aqui eu tenho os grãos aqui ou saltando ou muitas vezes entrando até em suspensão a partir de uma duna de areia. Tá? Então as dunas são um exemplo claro aí de transporte de sedimentos por ação eólica ou ação do vento. Bom, uma vez que o material chega num ambiente onde a energia de transporte diminui, ele vai depositar. Ou seja, imagina que eu tenho uma partícula aqui, ela está vindo com a água e que um vento, eu tenho um vento forte aqui e de repente a velocidade do vento diminui. Essa partícula vai sedimentar. E o ambiente de deposição seria um ambiente onde você tem muitas dessas partículas se sedimentando. Pode ser pela água, pode ser pelo vento, pode ser por uma série de mecanismos. Mas o que eu tenho? Redução da energia de transporte. Então, se vocês observarem rios, córregos, tem locais que acumula fragmentos de areia, fragmentos de cascalhos, grãos maiores. Tudo isso está relacionado à energia de transporte desse material. O fato dele ter se depositado gera simplesmente para a gente um depósito de sedimentos. Nada foi dito ainda sobre a questão do material se tornar consolidado. Para o material se tornar consolidado, eu tenho que sofrer a diagênese. A diagênese é então um conjunto de transformações que o depósito sedimentar sofre
após a sua deposição em resposta a condições do ambiente de soterramento. Ou seja, eu vou tendo aqui deposição desses materiais no fundo e depois eu vou tendo deposição de outras camadas em cima deles. E isso é o soterramento. Então, esse material aqui, por essa ação dessa pressão dessas camadas superiores e muitas vezes temperatura interna aqui da Terra, ele vai sofrer essa diagênese. Vejam que a pressão e a temperatura são muito menores do que no caso da formação das rochas metamórficas, que a gente vai discutir em outra aula. Dentro da diagênese, eu tenho a litificação. Litos aqui vem de rocha. Algo lítico é algo relacionado à rocha. E é nessa litificação, que é um dos últimos estágios da diagênese, que o material se torna um material consolidado. A gente viu lá que a rocha é uma associação de minerais e é um material consolidado. Então, o que eu tenho? Aqui eu tenho sedimentos, tenho aqui um martelo geológico, são fragmentos de rocha aqui, eles estão arredondados pelo transporte. E aqui eu já tenho um material consolidado. Então, esse material aqui, numa determinada condição, ele poderia se tornar algo similar aqui, a isso aqui. Mas, para isso, eu tenho que ter diagênese e litificação. Aqui são sedimentos bastante grosseiros, um depósito bastante grosseiro. E aqui vocês veem no rio, essa cor da água aqui, esse barro é sedimento. Veja que chegou aqui e encontrou o mar, eu posso ter uma corrente aqui. Se chegou aqui é uma lagoa ou é um mar com água parada, ele vai depositar. E aqui formaria, então, algum tipo de delta aluvial ou uma bacia sedimentar. Veja que isso é um mecanismo muito importante de formação de depósitos sedimentares e futuramente rochas sedimentares. É só vocês calcularem quanto de sedimento o Rio Amazonas, por exemplo, deposita na foz dele ao longo do ano. Bom, dentro da diagênese eu tenho 4 processos que seriam atuantes nela: compactação, dissolução, cimentação e recristalização diagenética. Isso, uma vez que o depósito está lá, está se acumulando, uma vez que você tem um ambiente de deposição, todos esses aqui podem atuar conjuntamente ou separados, dependendo do tipo de material que você tem. Então, o que é compactação? Compactação, eu tenho materiais aqui que estão com uma determinada densidade. Se eu aplico pressões aqui, eles vão se tornar mais juntos, ou seja, o material se torna mais compacto e eu tenho aumento da densidade. Dissolução, imagina que eu tenho materiais aqui que estão próximos, grãos minerais que estão próximos, e aqui no meio tem uma solução. Essa solução ela pode aqui agir com as bordas desses grãos e causar uma dissolução que depois forma um material sólido. Então, não dissolve o grão como um todo, mas ocorre dissolução aqui nesses interstícios e isso vai gerar depois uma formação de um material sólido. Eu tenho aqui cimentação, que seria um processo um pouco similar, mas seria no sentido, eu tenho grãos, percola alguma coisa aqui no meio que depois seca. Então, uma solução entra aqui no meio e depois ela seca e vira um cimento. Imagine concreto com fragmentos de rocha no meio. Seria mais ou menos isso. Vejam que aqui eu estou tendo dissolução dos grãos e aqui simplesmente eu estou tendo uma coisa no meio que depois seca e vira o cimento. Recristalização diagenética seria similar ou poderia acontecer conjuntamente com a dissolução. Eu tenho nas bordas aqui união via recristalização dos minerais. Veja que é diferente da recristalização do que ocorre lá nas rochas metamórficas. Nas rochas metamórficas eu vou ter recristalização interna dos minerais. E aqui a gente está falando só no caso aqui dos processos nas bordas. Tá? Então, para ela acontecer dentro aqui, seria um processo um pouco mais complexo, que em geral está associado às rochas metamórficas. A compactação mecânica, como a gente disse, ela é aumento de massa por unidade de volume causado pelas pressões, ou seja, pela mudança do empacotamento. Empacotamento seria a organização dos grãos em um determinado volume. Então, eu posso ter mudança do empacotamento, ou seja, eu posso ter grãos que se tornam mais unidos aqui pelo aumento da densidade, ou eu posso ter em pressões mais altas esses grãos aqui quebrando e se
reorganizando de uma forma mais adensada. Tá? Então, eu tenho diferentes tipos aqui. Eu poderia também ter compressão, apesar de ser um pouco mais raro. Eu poderia ter um grão mineral aqui, que ele é, por exemplo, achatado, por eu ter aqui atuação de pressões diferentes. Mas isso não é tão comum, creio eu, nas rochas sedimentares. Compactação química, imaginam que eu tenho, como eu disse para vocês aqui, a questão da dissolução, ou no caso aqui da formação de um cimento. Vejam que precipitou uma coisa aqui no meio que estava vazio, o material automaticamente deve se tornar mais denso. Por quê? A massa por unidade de volume aumenta no caso dessa dissolução. Cimentação, então, é a precipitação química de minerais a partir de íons em solução na água intersticial. Como eu disse para vocês, eu tenho aqui os grãos minerais e aqui no meio eu vou ter uma solução e com o tempo os íons aqui vão se precipitando até eu formar uma estrutura aqui fixa, aqui nesse meio, por conta dessa dissolução. Tá? Então isso dá para a gente um material coeso, onde esses grãos aqui vão estar em pontos fixos na estrutura da rocha. Como eu disse, ela ocorre em conjunto com o processo de dissolução. Quais tipos de cimentos a gente pode ter nessas rochas? A gente pode ter vários tipos de cimentos. Mais comuns seriam cimentos de sílica, quartzo, por exemplo, cimentos carbonáticos como calcita, calcita ferrosa, anquerita e siderita. Lembre-se, quando a gente discutiu material carbonático, eu tenho que ter CO3 na estrutura dele, ou seja, eu tenho que ter o íon carbonato na estrutura. E na sílica, eu tenho que ter alguma coisa com silício. Férrico e ferroso, alguma coisa com ferro, pirita, marcasita, goetita, hematita. Esses vocês vão ver bastante quando a gente discutir formação de solos, mas é num outro contexto, tá? Não é nesse contexto. Aluminosilicáticos é bastante comum. Aqui a gente está falando de argilominerais. O que são esses argilominerais? Se vocês voltarem lá na aula sobre mineralogia, isso aqui são filosilicatos. Tá? Então, ele tem silício na composição dele e a estrutura dele é na forma de folha. É bastante importante em rochas sedimentares, mas vai ser também bastante importante em ciência do solo, principalmente quando a gente falar em argilominerais e na caulinita. Bom, na rocha formada, principalmente no caso das rochas clásticas ou detríticas formadas via transporte físico, em geral eu vou observar alguma estrutura dessa natureza. Eu vou observar um arcabouço ou esqueleto, que seria grãos maiores, mais grosseiros, e um cimento e uma matriz, que seriam partes mais finas. Então, o cimento pode ser um agente cimentante e a matriz pode ser simplesmente minerais mais finos. Muitas vezes você tem uma confusão de matriz e cimento, mas quando você estuda mais a fundo, você vê que a composição dos dois pode variar aí de acordo com o tipo de rocha. Aqui a gente tem um exemplo de um conglomerado, uma rocha chamada conglomerado, onde eu tenho aqui os grãos grosseiros, são fragmentos que vieram de uma outra rocha, e eles são cimentados aqui por um material mais fino. Então, todos esses grãos aqui, eles são o arcabouço ou o esqueleto dessa rocha. Enquanto que tudo que está ao redor aqui, que é mais fino, é o cimento. Então, cimento, análogo ao que vocês veriam num concreto, né? O concreto eu tenho o cimento segurando aí as areias ou os materiais aí de conglomerados mais grosseiros que compõem esse concreto. Isso nos concretos mais antigos, né? Hoje em dia ele tende a ser mais puro. Como que a gente classifica essas rochas sedimentares? Bom, primeira coisa, a gente classifica elas de acordo com o transporte. Eu posso ter rochas sedimentares químicas e rochas sedimentares físicas. As rochas sedimentares que são físicas, elas foram formadas via transporte físico, ou seja, os fragmentos foram transportados, se acumularam e aqui sofreu diagênese. As químicas, eu vou ter íons transportados que depois, por algum processo químico, se reprecipitaram. Tá? Para eu classificar as rochas físicas, eu classifico elas de um modo bastante geral, de acordo com o tamanho dos sedimentos. Então, esse sedimento detrítico, clástico, mecânico, são sedimentos transportados e acumulados por transporte físico.
Por escala de tamanho, algo muito pequeno seria uma argila, menor que 0,002 milímetros. A gente tem uma escala similar para solos, mas essa aqui para rochas ela é um pouquinho diferente, principalmente aqui na questão do tamanho do silt. Então, o menorzinho aqui, menor que 0,002 milímetros ou 2 micrômetros, é argila. Silt, 0,02 a 0,002 milímetros. Areia, 0,2 a 0,02 milímetros. Areia grossa, areia fina, aqui no primeiro caso, areia grossa de 2 a 0,2 milímetros. E aqui seria uma fração grosseira, cascalho, calhau, muitas vezes isso aqui também é chamado de calhau, e matacão. Isso aqui seria então fragmentos bem grosseiros. Então, esse material é transportado, é depositado e a gente utiliza essa escala de tamanho para poder classificar as rochas físicas, de acordo com o tamanho dos sedimentos, ou seja, dos grãos que compõem ela. O que eu tenho então? As rochas sedimentares são subclassificadas, são subdivididas em clásticas ou mecânicas, que aqui eu tenho transporte físico, e químicas, que aqui eu tenho principalmente transporte químico na formação delas. Tá? E aqui eu classifico ela quanto aos tamanhos. Conglomerados ou brechas, eu vou ter grãos maiores aqui, circundados por uma matriz ou um cimento mais fino. Que tamanhos são esses? Em geral, nesses tamanhos de cascalho e calhau. Nos arenitos, eu vou ter rochas compostas por grãos nesses tamanhos aqui, areia. Mesma coisa, siltitos, eu vou ter compostas por grãos tamanho silt. E argila, vou ter argilitos e folhelhos, vou ter compostas de tamanho argila. Veja que muitas vezes a argila é muito fina, não visível ao olho nu, se confunde com cimento, mas eu vou ter esses materiais formados aqui por grãos muito finos. Folhelho seria quando eu tenho um argilito ou material de argila com estratificação. Do ponto de vista químico, eu vou ter materiais formados de diferentes composições. Os principais tipos aqui seriam os calcários e os dolomitos. Ambos aqui são carbonatos. Tá? Aqui eu tenho carbonato de cálcio e aqui eu tenho carbonato de cálcio e magnésio. Evaporitos são outros que são formados por evaporação, principalmente em ambiente lacustre ou marinho, como a halita, que seria o NaCl, e a silvita, que seria o KCl. Então aqui são carbonatos, cloretos, sulfatos, todos esses materiais que são dessa natureza tendem a ser formados dessa forma. Enquanto que nesses casos aqui eu vou ter muita predominância de silicatos nesses materiais, material clástico ou detrítico, porque o silício não se dissolve com facilidade. É um material bastante resistente ao intemperismo. Nesse caso, para eu ter o transporte químico, eu vou ter principalmente esses tipos de materiais. Carbonatos, sulfatos, sais halógenos, halita, silvita e esses tipos de materiais. Então essa é a distinção preferencial. A distinção principal, materiais, rochas sedimentares clásticas ou mecânicas e rochas sedimentares químicas. Mais para frente a gente vai discutir que isso tem uma distinção muito importante na formação dos solos. Os solos formados em cima de rochas químicas tendem a ser bastante diferentes daqueles formados em cima de rochas físicas, tá? Rochas sedimentares de origem física, clásticas ou mecânicas. Vamos ver alguns tipos aqui. Arenito. Eu tenho aqui a imagem no microscópio e aqui a resolução não está ideal, mas eu tenho grãos de areia circundados muitas vezes por um cimento ou simplesmente a compactação une eles, mas cada grão desse aqui é um grão de areia. Arenito pode ser rosado no caso dos arenitos arcosianos. Aqui em volta, na região de Brasília, a gente tem muitas áreas de quartzitos, que são materiais formados a partir do metamorfismo do arenito e, portanto, tem muita areia na composição. Quando você desfaz ele, você quebrar ele e desagregar ele, vão sair grãos de areia. O arenito, que tem mais quartzo, lembrem lá do quartzo, que é o nosso SiO2, ele tende a ter cores mais claras, mais esbranquiçadas. O arcosiano, quando eu tenho feldspato potássico aqui, o ortoclásio, ele tende a ser mais rosado. Por quê? O feldspato potássico,
potássio, que no caso dá a coloração mais rosada aos minerais que têm uma predominância grande dele. Arenito lítico, eu tenho fragmentos de outra natureza, tá? Outros tipos aqui, grauvaca, folhelho, siltita, ardósia, xisto, então eu posso ter fragmentos desses materiais aqui na composição dele. Então aqui vocês veem no microscópio, mas eles tendem a ter uma coloração um pouco mais escura do que no caso dos outros arenitos. Aqui eu tenho argilito, a granulação é fina, você não consegue ver os grãos a olho nu, ele pode ter alguma estratificação aqui, porque esse material, em geral, ele é depositado em ambiente marinho ou fluvial, e depois isso aqui sofre compressão. Então, é possível você ver alguma estratificação nesses materiais, mas a granulação aqui é muito fina, tamanho aí argila. O calcário, aqui a gente tem um exemplo com alguma recristalização, alguma coisa um pouco diferente. Aqui está no microscópio, mas esse calcário ele pode ter diferentes cores de acordo com a pureza. O calcário calcítico, que seria basicamente formado de carbonato de cálcio, ele seria mais puro. Tá? Então ele teria coloração mais branca, que o cálcio tende a dar essa coloração mais branca. Mas o dolomito, ou misturas de calcário calcítico e calcários calcítico-dolomíticos, eu teria cálcio e magnésio na composição, e isso dá para a gente cores diferentes. Tá? O calcário pode ter materiais fósseis, materiais de outras naturezas aqui misturados no meio. Por quê? Porque nesse ambiente deposicional, se um animal ou uma planta cai aqui no meio, isso aqui depois sofre de agentes, ele é fossilizado. Então, grande parte dos fósseis que a gente encontra vão estar em calcários ou em argilitos, siltitos e materiais dessa natureza, arenitos, que é onde ocorre o processo de fossilização. Aqui a gente tem uma escala de classificação dos calcários. Vejam que esse calcário é o material usado para fazer calcário agrícola. O que você faz? Pega isso aqui, moe e vira o calcário agrícola, mas é essencialmente a mesma coisa. O que é calcário calcítico? Calcário calcítico seria o calcário que tem mais cálcio, mais puro, tá? Maior pureza. Dolomítico, eu começo a ter aqui mistura com dolomito. Então aqui eu tenho mais cálcio e aqui eu tenho mais magnésio, e aqui no meio eu tenho mais ou menos uma mistura de cálcio e magnésio. Calcário calcítico eu tenho mais calcita, calcário dolomítico eu tenho mais dolomita, que é o que tem magnésio. À medida que eu vou subindo aqui na escala, eu vou ter mais material impuro, impureza. Tá? Eu tenho mais detrito, mais material silicático, material terrígeno aqui no meio. Mas a distinção em calcário dolomítico e calcário calcítico seria essencialmente essa. Aqui eu tenho o chert, que é um material silicático, mas é um material silicático formado por material muito fino, por outras vias que não aquela que forma material silicático detrítico. Tá? Então aqui eu posso ter alguma mediação biológica, alguma coisa de fundo marinho, similar ao que as rochas químicas se formariam. Tá? Então vai ser então composto de silício, só que em granulometria muito fina. Aqui eu tenho o conglomerado que eu mostrei para vocês. No conglomerado, os grãos são mais arredondados, então isso indica transporte mais por rolamento, distâncias mais longas, enquanto que num outro material similar ao conglomerado, chamado de brecha, eu vou ter grãos menos arredondados. Tá? Então a brecha seria similar ao conglomerado, mas eu tenho aqui na matriz grãos mais... Desculpa, não na matriz, no esqueleto grãos mais angulosos e aqui a matriz no meio mais fina. Tá? Então aqui no caso seria uma brecha. Conglomerado, eu posso ter ortoconglomerado ou paraconglomerado de acordo aqui com as proporções. Tá? Então, nesse ortoconglomerado aqui, vocês veem que eu tenho mais esqueleto. No paraconglomerado, eu tendo a ter bastante matriz, material mais fino que está sendo chamado aqui de lama no meio. Então, essa é a diferença do orto para o paraconglomerado. Folhelho seria um material similar ao argilito aqui, mas eu tenho estratificação. Como eu disse para vocês, no ambiente deposicional, eu posso ter deposição em diferentes ocasiões e isso formando essa estratificação aqui em camadas. Mas a granulação continua sendo bastante fina
que seria a mesma granulação do argilito, composto de argilas. No ritmito, eu tenho ambientes diferentes de deposição. Então, cada camada dessa aqui foi uma situação de deposição diferente. Então, o que acontece? Imagina que primeiro houve um clima no tempo geológico bastante intenso, bastante correntes bastante fortes, isso deposita grãos grosseiros. Depois houve uma época onde o mar era bastante calmo, um lago interior deposita grãos finos. Tá? Então, isso dá para a gente essa alternância, ou seja, um material rítmico. Eu tenho uma alternância entre as camadas de uma forma rítmica e por isso chama ritmito. A gente tem alguns exemplares desse material aqui ao redor de Brasília, só que ele já é um pouco aí metamorfizado. Tá? Então eu posso ter depois um outro ambiente climático mais agressivo até eu ter uma alternância. E depois isso aqui vai sofrer diagênese e formar uma rocha sedimentar. Siltito seria um material tamanho fino, só que tamanho silt, que é um pouco mais grosseiro aí do que o material de tamanho argila. Tá? Mas o ambiente de deposição é bastante similar. Eu vou ter uma corrente talvez um pouquinho mais forte, uma água não tão calma quanto a argila e deposição aqui dessas camadas. Turbidito seria sequências já um pouco mais diversificadas de ambientes de deposição, onde eu posso ter ambientes de climas bastante agressivos, tempestades que vão formar diferentes camadas. Então eu tenho uma alternância maior desses ambientes de deposição comparados com esses outros que a gente viu. Então vocês veem aqui diferentes seções nessa sequência de turbidito. Cada uma dessas seções era uma condição diferente de deposição. E vejam, cada intervalo de tempo desse aqui pode ser de milhões de anos. Então é uma coisa muito mais lenta e muito mais gradual no tempo geológico do que a gente tem, por exemplo, na formação de solos. Por quê? Isso aqui teve compressão, teve uma série de processos atuando. Pode ser que seja uma coisa mais intensa também, como num deslizamento de terra, um movimento tectônico, mas em geral essas camadas demoram um tempo bastante longo para ser depositadas e depois para ser consolidadas. Aqui vocês veem uma sequência bastante espessa de turbiditos. Então, isso aqui foi depositado ao longo de milhões de anos, quando isso aqui estava embaixo de um mar ou estava embaixo de um lago interior. Tá? A mesma coisa aqui, vocês veem a sequência de diferenciação das camadas depositadas nesse ambiente de deposição.